A senhora Andresa, que é que está aqui do meu lado, me atentou para um assunto extremamente importante, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o ministro Dias Toffoli anulou todos os atos da finada Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. Em decisão publicada na terça, o magistrado atendeu a um pedido da defesa e invalidou não apenas as condenações do doleiro, mas também as medidas tomadas na fase de investigação. Toffoli concluiu que Youssef foi vítima de um conluio entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores do Ministério Público Federal no Paraná. Para Toffoli, o conluio praticado na Lava Jato foi comprovado na Operação Spoofing, que analisou diálogos entre Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol e outros membros da autodenominada Força Tarefa. Segundo o ministro, as mensagens apreendidas e outras apurações mostram que Youssef foi vítima de diversas arbitrariedades. A defesa de Youssef apontou ainda que Moro havia se declarado suspeito para julgar Youssef em 2010 no caso Banestado e ignorou essa suspeição 4 anos depois, quando a Lava Jato teve início. A decisão de Toffoli não alcança outros réus da Lava Jato, mas a defesa do Youssef vê uma porta aberta aí para que eles sejam beneficiados por extensão. Isso porque a anulação dos atos contra o doleiro alcança, inclusive, a fase pré-processual, que pode ajudar, inclusive, o ex-presidente Fernando Collor. Bom, aproveitando a deixa, nós convidamos hoje o ex-juiz, que inclusive estava aí liderando a Operação Lava Jato e agora é senador, Sérgio Moro, para falar conosco sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli. Senador, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andressa. Um grande prazer estar falando aí com Metrópolis sobre esse assunto ou outros assuntos. Olha, o que eu tenho dito é que o país vive uma profunda inversão dos valores morais. Quem praticou crime hoje está sendo premiado e os agentes da lei estão sendo difamados e estão sendo perseguidos. Essas todas anulações de processos Lava Jato, no fundo, cá entre nós, vamos ser francos, não tem nenhuma razão jurídica, até porque esses assuntos eles estão sendo reapresentados, já foram tratados no passado, já foram rejeitados por outras cortes de justiça e agora eles vêm à tona novamente. Por quê? Porque existe uma reviravolta política, simplesmente que premia os criminosos. Aliás, eu tenho dito assim muito claramente, essa roubalheira que foi descoberta no roubo dos aposentados e pensionistas do INSS só se tornou possível por quê? Porque desmantelaram a Lava Jato. Na época da Lava Jato, essas pessoas não teriam tido coragem de fazer o que fizeram, de roubar de viúvas, de órfãos, de aposentados, seja inválidos ou seja idosos. Hoje a impunidade voltou e, claro, né, o contexto de um governo Lula e a gente tem um presidente que a gente sabe quem é. Senador, o senhor conhece bem, né, essa figura do Alberto Youssef, já tinha investigado ele lá atrás, depois na Lava Jato reencontrou com ele. O senhor podia falar um pouquinho para a nossa audiência quem é o Alberto Youssef, até para que as pessoas entendam um pouquinho essa medida, né, tão impactante aí do Supremo de inocentá-lo, né, dos crimes que foram apurados. Andresa, uma excelente pergunta, né? O Alberto Youssef, ele confessou ter lavado dinheiro para o Odebrecht, para outras empreiteiras, na casa aqui que a gente está falando de centenas de milhões de dólares ou centenas de milhões de reais, que ele tinha conta no exterior e tinha conta aqui também no Brasil. Confessou ter pago suborno a diretores da Petrobras, não uma vez, mas dezenas de vezes. Confessou ter pago suborno a agentes políticos e partidos políticos. Então, veja, se a Lava Jato tivesse condenado uma pessoa inocente, Andresa, eu seria o primeiro aqui a ajoelhar e pedir desculpa. Mas não é isso que acontece, porque apesar dessa reviravolta política, ninguém tem coragem de dizer que alguma dessas pessoas foi inocente. Ao contrário, a gente sabe que todos eles foram culpados. Agora, encontra-se ali motivos processuais de matérias que já foram tratadas no passado, faz um monte de invencionice, mas o que a gente sabe de verdade é a impunidade está de volta e, junto com ela, a roubalheira. Esse caso do INSS faz 90 dias, mais ou menos, que veio a público em toda a sua inteireza. A suspeita fundada de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS nomeados pelo governo Lula. Quantos deles estão presos? E a gente pode fazer uma pergunta aqui a quem está nos assistindo.
Você acredita que algum deles vai ser preso um dia? Num contexto em quem confessa um crime, como o Youssef. Quem confessa um crime, como Sérgio Cabral, hoje é premiado e alguns até querem aí virar influencer ou ficar zombando da população. Ou seja, o país está no caminho errado. Nós temos que retomar essa agenda anticorrupção. Nós temos que proteger o que resta dela. Estão querendo acabar com a lei da ficha limpa lá no Congresso Nacional. Eu sou contra, com esse novo projeto do novo Código Eleitoral. Ou seja, a gente tem que reerguer o país. Durante o governo Lula é muito difícil, né, já que isso está fora da agenda, e ao contrário, né, o governo Lula ele não faz nada assim para evitar essa sensação de impunidade e essa sensação de crime. Aliás, a AGU, nesse próprio escândalo do INSS, deixou de fora dos pedidos de bloqueio 2 sindicatos, 2 associações que foram das principais beneficiadas, uma delas, inclusive, que tem por vice-presidente o irmão do presidente Lula. Mas se a gente não recuperar os nossos valores morais, que tipo de país que a gente vai construir? É o que eu tenho dito lá no Senado e é o que eu tenho defendido nos projetos de lei, seja meu ou seja dos colegas, para a gente evitar novos retrocessos. Senador, faz sentido a delação do Youssef ter sido mantida, mas a pena dele foi anulada, né? Digamos assim. O que significa isso? E o senhor enxerga que o que mais pode ser revertido das condenações que a Lava Jato levou, né, às pessoas? Aonde que o Supremo ainda pode chegar com esse desmonte da Lava Jato? Bem, quem tem proferido as decisões é o ministro, mas não quero aqui pessoalizar essas questões. Agora, o Supremo poderia, se quisesse, colocar um freio nisso, porque a grande mensagem que está sendo passada para a população é que o crime compensa. Agora, o absurdo disso tudo, Andressa, é que, na verdade, a gente pode até questionar a questão da competência. Por que isso está sendo decidido no Supremo Tribunal Federal, pulando todas as instâncias, num processo que começou com aquela história de dar acesso à defesa do então ex-presidente Lula às mensagens daquela hackeadas, né, prova, aliás, ilegal. Disso aí se transformou num processo no qual eles estão invalidando condenações da Lava Jato, seja do Rio de Janeiro, seja ali de Curitiba, seja de qualquer lugar, que não tem nenhuma relação. Chegaram a anular até condenações de processos contra um deputado aqui do Paraná que não tinha nenhuma relação com a Lava Jato. Então, assim, o direito ele tem que funcionar como um limitador do poder. E o poder, infelizmente, nesse caso, a meu ver, está sendo exercido sem cumprir a sua finalidade, que é uma finalidade o quê? Vamos defender o que é certo, vamos defender a moralidade, vamos defender a honestidade e a integridade, porque a consequência da volta da impunidade é a volta da roubalheira. E para mim não tem exemplo mais claro do que isso, do que esse roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. Ninguém acredita que vai acontecer alguma coisa, por isso até que foi aí requerida a CPMI, vai ser instalada a CPMI, espero que na CPMI possa ser feito algo, embora a gente sabe que o governo também está mexendo os pauzinhos para controlar ali e que nada seja revelado de mais profundo nessa investigação parlamentar. Agora, senador, a defesa do Youssef alega, entre outras coisas, que o senhor deveria ser impedido de julgar esse caso específico porque esteve impedido de julgar o caso Banestado, que foi um caso anterior. Então, as cartas da defesa do Youssef são todas voltadas, a grande parte delas voltadas para esse argumento de que Sérgio Moro, enquanto juiz, não poderia julgar esse caso específico. O senhor concorda com isso? Deveria ter sido impedido nesse caso ou se declarar impedido por conta do impedimento do Banestado? Esses assuntos foram decididos 1000 vezes na época dos fatos. Não foi um argumento que eles levantaram agora. Foi apresentado isso aí para mim na época. Assunto requentado. Foi rejeitado pelo tribunal, foi rejeitado pelo STJ, foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal mais de uma vez. Eles levavam esses assuntos em habeas corpus para o Teoriza Vasque dezenas de vezes e sempre não conseguiam, entendeu? E a própria defesa do Alberto Youssef fez depois o acordo, mesmo sabendo dessas circunstâncias. Lá houve uma situação muito específica de um acordo anterior do Banestado, que havia um delegado que insistia que o acordo deveria ser invalidado. E ele insistia tanto nesse assunto, e eu estava no momento, eu falei, olha, quer saber, daqui a pouco ele vai falar que eu tenho interesse pessoal em conservar esse acordo.
Então eu deixei isso de lado. Isso lá no Banestado há 20 anos atrás. Mas esses assuntos, Neila, surgiram, foram ventilados. Isso não é alegação nova. Isso é coisa que já foi decidida lá atrás. Agora dá uma nova roupagem, por quê? Porque é uma reviravolta política. O Brasil abandonou o combate à corrupção completamente durante o governo Lula. E essa é a pergunta fundamental. Qual é o país que a gente quer construir se a gente abandona a honestidade, integridade e combate à corrupção? Qual é o país que a gente quer construir quando o Lula reinventa essa história aí do nós contra eles? Ou seja, vamos criar inimigos na nossa sociedade, vamos começar a pensar que a minha prosperidade depende do fracasso do meu vizinho. É isso que tem levado o país a esse beco sem saída. E estamos agora nessa situação inédita. Eu via vocês duas há poucos, de entrar numa guerra tarifária com o Donald Trump, com o governo norte-americano. Para que a gente vai entrar numa briga dessa? O Lula vai falar hoje para a gente, em rede nacional, a própria Andressa mencionou, quer aproveitar eleitoralmente o episódio. As empresas brasileiras, na mentalidade aqui que a gente vê do PT ou do Lula, elas não importam. Não importa o emprego que se perde. Aqui no Paraná nós temos empresas que vão ter dificuldades. Eu estou falando aqui da cidade de Paranavaí, do interior, por exemplo, que tem uma produção relevante de suco de laranja. A gente vai ter problema na exportação lá para os Estados Unidos. Nós temos madeireiras que exportam compensados. Todas elas vão ter dificuldades. Eu estava vendo agora uns trechos aqui na rede social de uma entrevista que o Lula teria dado para uma rede norte-americana. E, para mim, sinceramente, o que eu vi dos trechos, vamos aguardar essa entrevista, não tem nada ali de espírito de pacificação. Então, o Brasil entrou numa roubada gigantesca com esse governo Lula, e a volta da roubalheira, a volta da impunidade é um dos sintomas mais graves. Mas tem outros problemas, como a gente entrar numa guerra de tarifas, que a gente nunca teve antes esse tipo de problema. Uma das condicionantes que o Trump coloca, né, para revisar essas tarifas, coloca na mesa ali para um possível acordo, é justamente essa questão do combate à corrupção, né, que ele coloca que o Brasil recuou alguns passos nisso. Então, eu queria ouvir o senhor com relação a isso e sobre também a questão do Jair Bolsonaro, que o Trump está comprando esse discurso de que há uma perseguição do judiciário e do governo brasileiro com relação ao Bolsonaro, e que isso também deveria ser revisto em troca de se colocar um acordo que revise essas tarifas. O senhor considera que é legítimo, né, o senhor que foi juiz, assim, um governo de um outro país tentar interferir em decisões do judiciário de um outro país? No Brasil, né, digamos? Andressa, eu vou falar em alto e bom tom. Primeiro, as tarifas são injustas e arbitrárias. Tá? O Brasil não deveria sofrer essas restrições, esse aumento de taxa. Agora, a grande pergunta relevante que nós temos que fazer é como se soluciona. Soluciona buscando a mesa de negociação, oferecendo algo em troca, e provavelmente o objetivo principal é a questão comercial. Agora, não ajuda o governo Lula quando ele se comporta como um diretório acadêmico estudantil da década de 70, com esse anti-americanismo infantil. Inclusive, depois da imposição das tarifas, eu ouvi estarrecido uma entrevista do ministro das Relações Exteriores de que o Brasil iria aderir à ação proposta pela África do Sul contra Israel na Corte de Haia. Não é o momento para esse tipo de aventura. Israel é o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. E o Lula vem, desde o início do seu governo, provocando os Estados Unidos. E cresceu a intensidade quando assumiu o Trump. Chegou a sugerir alguma espécie de fascismo lá envolvendo o presidente Trump numa ofensa absurda do ponto de vista diplomático. Veio com essa história de substituir o dólar nas transações internacionais. O que estão fazendo nossos parceiros do BRICS? Estão dizendo, não, essa ideia foi do Brasil. Não foi do Brasil, foi do Lula. Mas é uma ideia realista? Não é. No entanto, se coloca isso e nós acabamos ficando como um antagonista dos Estados Unidos. Eu não sei, tem múltiplas causas em relação ao surgimento desse tratamento do Trump, do governo Trump contra o Brasil, que é injusto. 50% de tarifa. Mas é o momento da gente buscar soluções e buscar o diálogo, construir pontes com o governo americano. Qual foi a ponte
que o governo Lula se preocupou em criar desde o início do governo Donald Trump. E não adianta ficar batendo no peito por motivos eleitoreiros para ganhar a eleição do ano que vem e deixar que as empresas brasileiras quebrarem por essa irresponsabilidade. Tá? Eu vi agora uma frase que o Lula teria dito, sugerindo que o Trump estaria preso no Brasil se tivesse sido julgado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, se tivesse tido um episódio como aquele do Capitólio. Falar isso no momento de tensão entre os dois países, comprar uma briga com o país mais poderoso do mundo, em relação ao qual nós temos uma relação histórica de amizade e de aliança, é irresponsabilidade. E essa irresponsabilidade se reflete em vários aspectos do governo, entre eles, esse fim do combate à corrupção, mas igualmente a gente está vendo as consequências agora na diplomacia internacional. Pode até ser que esse fim do combate à corrupção tenha um dos motivos para aquela investigação que foi instaurada, mas o principal motivo é a hostilidade infantil de Lula por motivos eleitoreiros contra o Donald Trump. Mas isso não justifica as tarifas, porque o povo brasileiro, as empresas brasileiras não deveriam pagar pela demência e responsabilidade do presidente da República em relação aos Estados Unidos. Bom, eu vou encerrar a entrevista, infelizmente, porque o senador está com a agenda apertadíssima lá no Sul, mas eu já agradeço muito, muito mesmo a sua participação, a gentileza de participar conosco aqui no Boletim. Senador, muito obrigada mesmo pelas explicações. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Desculpe até o tom um pouco de revolta, mas a gente fica revoltado diante desse cenário que está assombrando o Brasil e agora comprometendo a própria qualidade da nossa economia e a nossa reputação internacional. Sim, negociar com altivez e com firmeza, mas sem hostilidade e sem buscar fins eleitoreiros, que parece ser o caminho do governo Lula, infelizmente. Obrigada, senador. Portas sempre abertas aqui no Boletim Metrópolis para o senhor. Obrigado.